Salve, salve galera, aqui é o Luiz novamente. Hoje não vou ter uma introdução tão demorada por causa que iremos falar sobre a evolução do clube que foi criado há 5 anos atrás. Sim, o Amazonas Futebol Clube. E hoje iremos falar da história, dos jogadores, da evolução deles, das conquistas e etc. Vamos para o vídeo. O Amazonas Futebol Clube, mais conhecido simplesmente como Amazonas, é um clube de futebol brasileiro com sede na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Fundado em 2019, tem como mascote oficial a onça pintada e como cores oficiais o amarelo e preto. Tem como principal conquista o título do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2023, a Série C, além da marca de 2 acessos nacionais consecutivos em suas primeiras participações, com apenas 4 anos de existência, e agora em 2024 serão 5 anos. A Onça Pintada tem ainda o maior público pagante da história da Arena da Amazônia. E aqui vamos falar sobre a história do Amazonas até esses 5 anos que ele formou. O Amazonas teria sido idealizado por volta de 2017, 2 anos antes de sua fundação, período em que foi planejado até a sua fundação oficial em 23 de maio de 2019. A ideia foi encabeçada por Wesley Couto, com a participação de pessoas como o então vereador de Manaus, William Abreu e Roberto Pede. William Abreu teve passagem como diretor de futebol no Rio Negro. Roberto Pede foi presidente do Nacional no biênio 2017 e 2018, fazendo valer assim a continuada história dos clubes jovens de Manaus, que sempre tem entre seus fundados integrantes de diretorias passadas de clubes tradicionais da capital. Além disso, os fundadores que trouxeram para ser o primeiro diretor de futebol, o ex-jogador Lecheva, alternadamente esteve no clube de 2019 a 2021. Já na altura de sua fundação, o clube já apresentava-se estruturado, com sede, alojamentos e local para treinos. Além disso, planejava a construção de seu próprio centro de treinamentos na Avenida Constantino Neri. Para aquele início audacioso, o clube planejava fazer uma folha salarial modesta, uns R$50 mil, mas já fazendo ensaios de contratações audaciosas como a do jogador Juan. O clube teve uma política de investir em medalhões do futebol brasileiro, trazendo também nomes como Michael Leite em 2020, Ibson e Walter em 2022. Primeiros passos: a Série B estadual de 2019. Fundado em 2019, o clube disputou a sua primeira competição oficial no mesmo ano, o Campeonato Amazonense de Futebol de 2019, segunda divisão. O clube apresentou, por meio de seu diretor de futebol e também técnico Lecheva, o elenco com cerca de 30 jogadores, a maioria nomes conhecidos no futebol da região norte, além de jogadores oriundos do interior do estado. A estreia oficial aconteceu em 12 de outubro de 2019, em partida realizada no estádio Ismael Benigno, onde venceu o Tarumã por 3-0. O primeiro gol da história foi marcado pelo atleta Davidson aos 25 minutos do primeiro tempo. Coube a Ivanilson marcar o segundo e terceiro gol aos 21 e 31 minutos do segundo tempo. Na sequência, empatou 0-0 com o Clipper, venceu o Raimundo por 3-0 e fechou a fase regular batendo o Holanda pela expressiva marca de 6-1, garantindo assim seu acesso à primeira divisão estadual em seu ano de estreia. Na final, enfrentou o São Raimundo e novamente venceu o adversário, desta vez por 3-1, assim se consagrando campeão amazonense da segunda divisão, entrando para o hall de equipes campeãs profissionais com menos de 6 meses de fundação. Série D 2022, primeira competição nacional e acesso. Graças ao terceiro lugar no geral do Campeonato Amazonense de Futebol de 2021, o Amazonas garantiu sua primeira participação na competição nacional, o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022 na Série D. Na primeira fase, o clube fez parte de um grupo regionado por outras 7 equipes. A estreia nacional. A Onça Pintada fez sua primeira partida oficial fora do estado de Amazonas no dia 17 de abril de 2022, quando viajou a Rio Branco, capital da Acre, para enfrentar o Humaitá.
A partida foi disputada no estádio Arena Floresta e foi vencida pelo Aurinegro Amazonense pelo placar de 1-0, gol de Rafael Tavares aos 9 minutos do segundo tempo. O clube venceu suas 4 primeiras partidas na competição, vindo quebrar a sequência com um empate na quinta rodada em 2-2, com o conterrâneo São Raimundo, depois de chegar a estar vencendo por 2-0. Sua única derrota na primeira fase foi na 11ª rodada, quando perdeu pelo placar de 2-1 para o Porto Velho, em Manaus, perdendo assim sua invencibilidade histórica em competições nacionais. O clube encerrou a primeira fase como líder do grupo com 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Segunda fase. Na segunda fase, o Amazonas enfrentou o Juventude de Maranhão, classificado como o 4º colocado do grupo A2. Apesar da evidente diferença das campanhas entre os dois, o clube maiorense mostrou seu valor, dificultando as coisas. Na primeira partida no modesto estádio Pinheirão, em São Mateus do Maiorão, houve um empate em 0-0, trazendo a decisão da classificação para Manaus. No jogo de retorno, disputado no estádio municipal Carlos Amit, a Onça Pintada abriu o placar aos 11 minutos de jogo com o Ítalo, mas a equipe maranhense conseguiu um empate aos 22 minutos. A partida seguiu assim até o final do tempo regulamentar, obtendo ares dramáticos, caminhando para uma disputa de pênaltis, quando no 5º minuto de acréscimo do segundo tempo, Ítalo novamente marcou o gol heróico da classificação, fazendo assim 2-1 para o Amazonas. 23 de julho de 2022, Juventude de Maranhão, 0-0 Amazonas, no estádio Pinheirão, São Mateus do Maiorão. 31 de julho de 2022, Amazonas 2-1 Juventude de Maranhão, estádio municipal Carlos Amit, em Manaus. Terceira fase. Na terceira fase, o clube Aurinegro Amazonense enfrentou o clube Sergipano Lagarto, e assim como na fase anterior, a vida da Onça Pintada se complicou. A partida foi realizada no estádio Barretão, em Lagarto. Lá o Amazonas saiu na frente com 1-1 aos 44 minutos do primeiro tempo, mas a equipe local empatou aos 26 minutos do segundo tempo. Novamente, a decisão se realizou em Manaus. A partida de volta foi realizada no estádio municipal de Carlos Amit. Novamente, o Amazonas abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com Ítalo, porém, a equipe sergipana empatou nos acréscimos ainda do primeiro tempo. Parecia que ia se repetir o que acontecera na fase anterior, quando mais da metade do segundo tempo já havia decorrido com o resultado 1-1. Porém, aos 32 do segundo tempo, Ítalo novamente fez o gol da classificação. A partida se encerrou novamente com a vitória do Amazonas por 2-1. Quarta de finais. A conquista do acesso. O clube chegou nas quartas de finais e estava enfim disputando o sonhado acesso nacional. É necessário lembrar que em caso de não conseguir o acesso, o Amazonas só voltaria a uma competição nacional possivelmente em 2024, já que não se qualificou para as competições de 2023. O adversário dessa vez foi a Portuguesa Carioca, com o Amazonas chegando nessa fase como dono da melhor campeã geral. A primeira partida foi disputada no tradicional Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Novamente, a equipe amazonense saiu na frente, com gol de pênalti batido por Rafael Tavares aos 18 minutos do primeiro tempo. Os cariocas empataram aos 12 minutos do segundo tempo, e assim se encerrou a partida. A partida de volta foi novamente disputada no estádio municipal Carlos Amit. Apesar de ser uma partida decisiva e de grande apelo de público, o clube levou a partida para o estádio acanhado, primeiro por buscar uma identificação com a região onde este está situado. Segundo, por conta da falta de disponibilidade da Arena Amazônia, que encontrava-se alocada para um show da banda Guns N' Roses. Diante de quase 7.000 presentes e 4.900 pagantes, o Amazonas mostrou no primeiro tempo o melhor de seu futebol, dominando completamente o adversário, chegando a abrir 3-0 no placar. O primeiro gol saiu aos 7 minutos com Yuri, aos 20 minutos saiu com o segundo
saiu o segundo do Yuri, com Rafa finalmente aos 38 saiu o terceiro, com a autoria de Juan. O Amazonas levou a partida com tranquilidade até mais da metade do segundo tempo, quando saiu o primeiro gol da Portuguesa. Depois, a partida ficou nervosa com a equipe carioca indo para cima, mas o resultado foi administrado pelos amazonenses, apesar de tomar um segundo gol nos acréscimos. Final de partida 3-2 para o Amazonas, e acesso histórico garantido em sua primeira participação em competição nacional, sendo o clube mais jovem a conseguir um acesso na atual pirâmide do futebol brasileiro. 20 de agosto de 2022, Portuguesa 1-1 Amazonas, Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro. 28 de agosto de 2022, Amazonas 3-2 Portuguesa, Estádio Municipal Carlos Amit, Manaus. Semifinal. Após conquistar o almejado acesso, o Amazonas se classificou para as semifinais para buscar o título da competição. Porém, a caminhada histórica da equipe amazonense parou por aí, enfrentando o clube mineiro Pouso Alegre. A Onça Pintada acabou sendo derrotada 2 vezes pelo placar de 1-0. Com isso, o Amazonas terminou a competição com o terceiro lugar geral. Além disso, fez a dobradinha com os 2 maiores goleadores da competição, com os jogadores Ítalo e Rafael Tavares como artilheiros, marcando com 11 gols marcados cada, além de ser o ataque mais positivo com 46 gols feitos, que lhe garantiu também o melhor saldo de gols, com um saldo positivo de 26 gols. 3 de setembro de 2022, Pouso Alegre 1-0 Amazonas, Estádio Manduzão, Pouso Alegre. 11 de setembro de 2022, Amazonas 0, Pouso Alegre 1, Estádio Municipal Carlos Amit, em Manaus. 2023, campeão estadual e da Série C. O inédito título estadual da primeira divisão, na fase regular do Campeonato Amazonense de Futebol de 2023, iniciou, perdendo para Manaruara. A derrota não assustou o Amazonas, que venceu 7 dos 8 jogos restantes e se classificou como líder absoluto da fase regular. Nas quartas de final, passou pelo Operário, 2-1 e 2-0. Depois, na semifinal, eliminou o Nacional, 1-0 e 0-0. E pela primeira vez, conquistou o direito de disputar a final. Na final, o adversário foi o Manauara, com quem empatou a 0-0 e depois venceu 1-0, conquistando assim seu inédito título da primeira divisão estadual. Início avassalador da Série C, queda de rendimento e renascimento. O Amazonas estreou na Série C em 3 de maio de 2023, enfrentando o Brusque no estádio Augusto Bauer, na cidade homônima ao clube, e foi derrotado por 1-0. Depois disso, o clube viveu uma sequência mágica de 10 jogos invictos, onde venceu 7 e empatou outros 3 jogos, liderando a fase regular por 4 rodadas seguidas, chegando a estar 5 pontos à frente do segundo colocado. Depois disso, veio um apagão nas 8 rodadas finais da fase regular, onde venceu apenas 2 jogos. Assim, se classificou em terceiro lugar, muito por conta da gordura em que havia acumulado na primeira metade da fase. No quadrangular de acesso, o clube continuou o apagão e perdeu suas 2 primeiras partidas, o que levou à demissão do técnico Rafael Lacerda, após 1 ano e 6 meses desta na função, tendo conquistado o acesso à Série C em 2022 e o título estadual de 2023. Para a continuação do quadrangular, o clube trouxe Luizinho Vieira para assumir o cargo. Com a mudança, um novo gás trouxe o Amazonas das primeiras rodadas de volta. Venceu Volta Redonda 2 vezes pelo placar de 2-0. Apesar das 2 vitórias contundentes, o site Chance de Gol chegou a apontar que o Amazonas tinha apenas 28,2% de chance de subir e apenas 9,6% de disputar a final. A conquista do acesso. O clube chegou à última rodada do quadrangular, onde enfrentou o Botafogo da Paraíba, qualificado para disputar o acesso e também a vaga na final do campeonato. Mediante isso, o clube passou pelo fenômeno de união das torcidas amazonenses, que prometeram lotar a Arena da Amazônia, algo que já havia ocorrido com São Raimundo, América e Manaus.
Dias antes da partida, o clube recebeu o apoio até de Neymar, que disse: "Fala, rapaziada do Amazonas, passando aqui para desejar um abraço para vocês e desejar bom jogo. Fica com Deus e boa sorte." O jogo foi disputado em 7 de outubro de 2023. Galera, passando aqui para avisar que, como essa parte do público é meio irrelevante, né? Eu vou ficar falando por aqui para vocês não perderem tempo vendo essa negócio de público. O Amazonas venceu o clube paraibano por 2-0, com gols de Diego Torres e Rafael Tavares. Com a vitória, a Onça Pintada não só garantiu seu acesso para a Série B, levando o estado do Amazonas de volta ao segundo nível do futebol nacional, após 17 anos de ausência, como também se garantiu na final da competição, onde enfrentou o Brusque. 1º de outubro de 2023. Amazonas 2-0 Botafogo de Paraíba, Arena da Amazônia, Manaus. A final. No primeiro jogo da final, o Amazonas não saiu do empate em 0-0 diante do Brusque. No retorno, jogando no estádio Augusto Bauer, em Brusque, a Onça conquistou sua 8ª vitória como visitante, desta vez por 2-1. O adversário saiu à frente no placar com 11 minutos do primeiro tempo, com Guilherme Queiroz convertendo a cobrança de pênalti. O gol do empate veio no final do mesmo tempo, aos 44 minutos, quando em cobrança de falta rápida de falta, a bola chega a Diego Torres, que coloca no canto do gol. O gol da virada veio pelos pés do artilheiro Sassá, aos 11 minutos do segundo tempo. O resultado permaneceu assim até o apito final, consagrando o Amazonas campeão da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023, um título inédito para o estado do Amazonas. 22 de outubro de 2023, Brusque 1, Amazonas 2, estádio Augusto Bauer, Brusque. O time inicial da Amazonas, titulares: Edson Marden, Patrick, Maicon, Jackson, PH, Júlio Ruski, Igor Bolt, Ítalo, Rafael Tavares, Diego Torres e Sassá. Reservas: Marcão, Alisson, Yuri Ferraz, Jorge Jimenez, Victor Salinas, Xavier, Charles, Luan Santos, DG, Foguinho e Lucas Silva. Técnico: Luizinho Vieira. Questão orçamentária. Desde que surgiu, o Amazonas sempre foi um clube de grande poder aquisitivo, logo se destacando. Durante a temporada de 2023, o Amazonas foi alvo de polêmica por ter sido beneficiado por verbas públicas especiais de 3,5 milhões de reais destinadas apenas a ele, por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Joana Dark. A crítica popular observou que Dark se tornou deputada utilizando a da causa animal como bandeira, mas a mesma jamais teria feito proposta de emenda buscando valores na casa de milhões para a causa. Em dezembro de 2023, o presidente Wesley Couto informou que para toda a temporada de 2024, o planejamento é investir a partir de 70 milhões. Couto afirmou que estaria trabalhando com um fundo de investimento internacional, mas não informou o nome da associação envolvida. Jogadores conhecidos. O clube, desde sua fundação, sempre trouxe jogadores de algum renome para compor o seu elenco, dentre os quais podemos citar: Maicon Leite veio para Manaus para defender a Onça Pintada em 2020, na estreia do clube na primeira divisão estadual, atuando em 6 partidas, onde fez 3 gols e deu 3 assistências. Saiu após seu contrato expirar. Soares chegou ao clube para disputar o estadual de 2020, onde atuou em 6 partidas e fez 1 gol. Voltou ao clube no início da temporada 2022, onde fez mais 7 gols com a camisa aurinegra. Deixou o clube em julho daquele ano para defender os Unidos da Alvorada. E lembrando, galera, o Soares, não é o Soares do Uruguai. Gibson. O volante chegou ao Amazonas em janeiro de 2021 para disputar a reedição do Campeonato Amazonense de 2020 e a edição de 2021, voltado também para disputar o estadual de 2022. No período em que defendeu o clube, foi capitão e atuou em 22 partidas.
Após comum acordo, se desligou do clube como jogador. Marion. O atacante foi anunciado para a temporada de 2021, vestiu a camisa 10 e fez 5 gols em 9 jogos, e por conta disso voltou para o clube em 2022. Em 2022, atuou por 8 jogos até sua rescisão ser protocolada no BID, em abril. Adriano Pagode. O volante foi um dos anunciados para disputar a reedição do estadual de 2020 e a edição de 2021 e 2021. Após atuar em apenas 6 partidas, foi desligado do clube em abril de 2021, antes da fase do final do campeonato estadual. Walter chegou ao clube em 2022 para disputar a reta final do Campeonato Amazonense de Futebol em 2022 e também a Série C. Deixou o Santa Cruz e veio para o clube aurinegro com a proposta de receber o dobro do que recebia em Recife. Fez apenas 2 jogos e se contundiu, ficando em algum tempo no departamento médico até a decisão de sair do clube, em comum acordo com a diretoria. Sassá. Considerado uma aposta de risco, por conta do seu histórico recente, Sassá chegou ao Amazonas para disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2023, Série C. Em Manaus, o jogador reviveu seu auge, marcando 18 gols em 22 jogos e conquistando o título e artilharia da competição, se tornando o grande nome da história do clube. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse meu vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. É isso. Muito obrigado por ver esse vídeo. E falou!